No meio das colinas tranquilas de Medjugorje, um lugar já conhecido por seu profundo significado espiritual, uma profecia arrepiante foi entregue por Mirjana que continua a ressoar profundamente com os fiéis em todo o mundo. A mensagem da Virgem Maria foi clara e inquietante: este país será engolido pela água. Estas não foram meras palavras de advertência, mas proclamações divinas de um julgamento que estava por vir, uma punição colocada em movimento pelo Todo-Poderoso em resposta à desobediência da humanidade. Mirjana, como uma mensageira escolhida pela Virgem Maria, transmitiu esta advertência com o coração pesado. A mensagem não era de raiva, mas de tristeza, suma tristeza que refletia a dor de uma mãe testemunhando seus filhos se afastarem de seu Criador. Esta é a penalidade que você está recebendo do céu, declarou a Virgem Maria. Tal profecia, embora difícil de compreender, não deve ser ignorada. É um chamado divino para retornar ao caminho da retidão, oração e arrependimento antes que seja tarde demais. A mensagem profetizou não apenas um desastre, mas uma calamidade de proporções bíblicas, envolvendo inundações de água que devastariam nações inteiras, México, Espanha e Itália. A urgência da profecia é clara: essas nações, historicamente ligadas por profundas raízes espirituais e um destino compartilhado, sofreriam muito devido aos pecados de seu povo. As ondas do oceano e as inundações devastadoras não serão meros desastres naturais, mas instrumentos divinos de purificação, um apelo desesperado do céu para limpar o mundo de sua corrupção, materialismo e negligência dos pobres e vulneráveis. Embora tal profecia possa soar chocante, é um lembrete dos ensinamentos de longa data da Virgem Maria em Medjugorje. Suas mensagens sempre enfatizaram a necessidade de conversão profunda, a importância da oração, especialmente o rosário, e a necessidade de retornar à vontade de Deus. Esta mensagem de desastre iminente serve como um chamado final para a humanidade ouvir, reconhecer a urgência do momento e nos humilhar diante de Deus. Mirjana, tendo recebido essa revelação, insiste que a oração, particularmente o rosário, é a chave para evitar o pior desses castigos divinos. A profecia não é apenas sobre um desastre físico que se aproxima, é um profundo aviso espiritual. A Virgem Maria fala das consequências da negligência da humanidade em relação aos mandamentos de Deus, da violência generalizada, do materialismo e do desrespeito à santidade da vida. É uma mensagem que chama a humanidade a se ajoelhar, a refletir sobre o verdadeiro estado do mundo e a se arrepender de seus pecados coletivos. O céu não é indiferente ao sofrimento dos pobres e às injustiças infligidas aos mais vulneráveis. Esta profecia importante não é simplesmente um evento de desgraça e melancolia, se é um chamado à ação. É uma chance para mudarmos o curso em que estamos, para reconstruir o mundo sobre os fundamentos da fé, do amor e da compaixão. É um lembrete do papel da Eucaristia, do Rosário e dos sacramentos em nossas vidas espirituais e como eles servem como fontes de proteção e força em tempos de provação. A mensagem de Medjugorje não é de desesperança, mas de esperança. A triste profecia da Virgem Maria é um apelo para que retornemos a Deus e vivamos vidas de santidade. É por isso que ela nos chama para orar, para nos unirmos como uma comunidade e buscar sua intercessão. Por meio da oração coletiva, podemos construir uma fortaleza espiritual contra as calamidades que estão por vir. Os ensinamentos da Virgem Maria nos encorajam a viver de uma forma que alinhe nossas vidas com a vontade de Deus. Ao abraçar a conversão, viver virtuosamente e fazer da oração diária uma parte central de nossas vidas, podemos desempenhar um papel na prevenção dos desastres previstos. É uma responsabilidade espiritual de todos nós agir, refletir sobre nosso relacionamento com Deus e fazer mudanças que levarão a um futuro mais brilhante e pacífico. Que esta profecia sirva como um poderoso lembrete: as águas da justiça divina podem subir, mas com fé, oração e arrependimento, podemos resistir ao dilúvio. Nunca é tarde demais para nos voltarmos para Deus, e pela graça da Virgem Maria, podemos enfrentar qualquer tempestade.
Juntos, vamos nos unir em oração, particularmente o rosário, enquanto atendemos ao chamado da Virgem Maria para mudar, arrepender-nos e viver em harmonia com o plano divino de Deus. O tempo para o despertar espiritual é agora. Não deixemos essa oportunidade escapar. Em Medjugorje, as mensagens da Virgem Maria continuam a reverberar com um poderoso chamado à conversão e à oração. Por meio de sua mensageira, Mirjana, a Santíssima Virgem transmite uma mensagem atemporal: convertam-se e nunca parem de orar. Essas palavras não são apenas um aviso, mas um convite para nos aproximarmos de Deus durante um tempo de turbulência espiritual sem precedentes. A graça divina de Deus é a única esperança verdadeira em tempos de escuridão, e é somente por meio da penitência e da oração que podemos esperar diminuir a ira que pode nos sobrevir. Esta era nos apresenta um desafio e uma oportunidade. Um desafio em que o mundo está se tornando cada vez mais desconectado da vontade divina de Deus, e uma oportunidade em que ainda somos capazes de voltar nossos corações para Ele em arrependimento e fé. Cada oração, não importa quão pequena, é um passo em direção à redenção. Com cada ato de penitência, com cada rosário rezado, invocamos a misericórdia e a graça de Deus, esperando mudar a maré do desastre iminente. A mensagem foi um aviso severo para aqueles que não estavam dispostos a fazer as mudanças necessárias em suas vidas. Também foi uma fonte de conforto para aqueles que lamentavam a perda de entes queridos, lembrando-os de que a oração continua sendo um consolo poderoso, um meio de permanecer conectado ao divino. Durante esse tempo de incerteza, famílias em todo o mundo redescobriram o poder da oração. O rosário se tornou não apenas um símbolo, mas uma tábua de salvação. Em inúmeras casas, os fiéis se reuniam todas as noites, suas mãos segurando as contas enquanto oravam fervorosamente, elevando suas vozes em esperança e em súplica. Essa devoção coletiva transformou o rosário em um símbolo de luz, brilhando intensamente em meio à escuridão que ameaçava dominá-los. O mundo pareceu responder. Enquanto os fiéis oravam, o mundo natural começou a manifestar sinais de que algo extraordinário estava se desenrolando. O céu, antes familiar, agora parecia mais vívido, quase sobrenatural em seu brilho. As ondas do mar pareciam recuar, criando uma calma assustadora antes da tempestade. Havia uma sensação de intervenção divina no ar, um silêncio que falava muito. A profecia havia sido dada, e agora a própria terra parecia ecoar o aviso divino. Era como se o próprio céu estivesse se preparando para o cumprimento da mensagem, confirmando que o que havia sido previsto estava de fato à beira de acontecer. Em meio ao medo, a esperança também começou a emergir. As pessoas das nações afetadas, Espanha, Itália e México, se uniram em oração, buscando consolo e força em sua fé. As igrejas se tornaram santuários onde podiam encontrar refúgio do caos externo. Os padres continuaram a celebrar a missa e a oferecer o sacramento da reconciliação, firmes em sua crença de que cada oração contaria. Os fiéis se apegaram à fé com mais força do que nunca, entendendo que seu relacionamento com Deus era a única coisa que poderia ajudá-los a superar as provações que viriam. A fé inabalável de Mirjana e seu comprometimento com a mensagem que ela havia recebido inspiraram muitos a mudar suas vidas. Suas palavras, ditas com paixão e profunda convicção, serviram como um farol para outros seguirem. Muitos experimentaram conversões pessoais, retornando a Deus com corações renovados e um compromisso mais forte com a santidade. Os dias do acerto de contas se aproximavam, e os fiéis estavam se preparando para o que viria. O mar, como previsto, começou a se agitar. O céu escureceu, e as nuvens engrossaram, pesadas com significado divino. Quando chegou o tempo determinado, as águas do julgamento subiram. Ondas enormes quebraram nas costas da Espanha, Itália e México, varrendo tudo em seu caminho. A destruição foi completa.
No entanto, em meio ao caos, os fiéis permaneceram firmes, suas orações subindo ao céu em um coro coletivo. Foi nos momentos mais sombrios que sua fé brilhou mais forte, um farol de luz na escuridão avassaladora da destruição do mundo. Apesar da devastação, a graça de Deus permaneceu presente. A força dos fiéis foi provada enquanto eles suportavam a provação, encontrando coragem e esperança por meio de sua confiança inabalável na vontade de Deus. À medida que as águas recuavam e a tempestade finalmente passava, o processo de reconstrução começou. Os fiéis, que haviam resistido à provação, começaram o difícil trabalho de reconstrução, não apenas do mundo físico, mas de suas vidas espirituais. Foi um tempo de renovação e transformação. A destruição não foi em vão. Ela trouxe um despertar espiritual, um retorno a Deus para muitos que se desviaram e um despertar de esperança nos corações daqueles que permaneceram. O poder da oração, penitência e conversão foi demonstrado de maneiras inimagináveis. Os fiéis emergiram da tempestade mais fortes, mais comprometidos com sua fé e mais unidos do que nunca. A mensagem de Medjugorje, a mensagem da Virgem Maria, permanece como uma luz guia para os fiéis hoje. É um chamado para viver vidas de virtude, orar com sinceridade e buscar a misericórdia e a graça de Deus em tempos de provação. O caminho à frente pode ser difícil, mas com fé, oração e penitência, podemos enfrentar qualquer tempestade que surgir. Em nosso caminho, sabendo que o amor e a proteção de Deus sempre serão nosso refúgio. Após a catástrofe, as comunidades, embora devastadas, encontraram um profundo reservatório de força dentro de si mesmas. A destruição que devastou o México, a Espanha e a Itália não foi o fim, mas um começo, um renascimento da fé e uma reafirmação da bondade de Deus. Com seus corações elevados em oração, os fiéis se levantaram das ruínas, suas mãos trabalhando para reconstruir o que havia sido perdido. Cada casa restaurada, cada vida salva, foi um testemunho do poder da oração e da graça de Deus. A mensagem da Virgem Maria, entregue por meio de Mirjana, não foi apenas um aviso de desgraça iminente, mas também um farol de esperança. As pessoas que suportaram a fúria dos mares viram sua fé testada, mas nesse teste, ela se tornou aperfeiçoada e mais forte. Em seu luto coletivo e orações fervorosas, México, Espanha e Itália descobriram uma nova unidade e força em sua fé compartilhada. A força poderosa da oração, juntamente com a crença inabalável, afastou a escuridão que ameaçava dominá-los. Foi por meio da oração que o mal foi expulso, e a luz do amor de Deus começou a brilhar novamente, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. A profecia de Medjugorje, embora um aviso angustiante, tornou-se uma fonte de inspiração, incitando as pessoas à santidade e à misericórdia. Tornou-se um chamado brilhante para a transformação, um lembrete de que a fé pode superar qualquer obstáculo, não importa quão grande seja. À medida que a palavra dos ensinamentos da Virgem Maria se espalhava além das costas das nações afetadas, a mensagem de arrependimento, conversão e oração ressoou profundamente nos corações dos cristãos em todo o mundo. O que começou como um chamado para a sobrevivência e redenção em 3 países se expandiu para um movimento global de fé. Inspiradas pela coragem daqueles que sobreviveram, as organizações cristãs começaram a organizar correntes de oração, conectando crentes em todos os continentes. O rosário, antes uma oração simples, começou a simbolizar esperança e segurança para inúmeras almas, tecendo uma tapeçaria espiritual que unia as pessoas de maneiras antes inimagináveis. Essa renovação da fé não era apenas espiritual, mas também material. À medida que a religião justa se recuperava da devastação, havia uma ênfase renovada na construção de igrejas, tanto física quanto espiritualmente. Novos locais de culto surgiram. Em comunidades que antes eram devastadas pelo medo e pelo desespero. O clero trabalhava incansavelmente para levar suas comunidades de volta a vidas enraizadas na pureza, arrependimento e amor.
Cada missa dominical se tornava uma celebração de sobrevivência, um momento para agradecer a Deus por sua misericórdia e buscar sua orientação e proteção contínuas. O que muitos inicialmente viam como uma maldição, sofrimento e destruição, tornou-se, à luz da fé, um milagre. Os fiéis começaram a experimentar um ressurgimento da esperança e da confiança na providência de Deus. Aparições, curas milagrosas e sinais dos céus confirmaram o poder da oração e a presença divina. As visões contínuas de Mirjana e as mensagens de encorajamento da Virgem Maria lembravam aos fiéis que eles não estavam abandonados. Cada milagre, cada sinal, era um lembrete do amor duradouro de Deus por seu povo, mesmo em tempos de grande provação. Para muitos, o desastre deixou uma marca indelével. Aqueles que antes eram céticos ou cínicos sobre a fé se viram movidos a mudar. O poder da oração e da profecia demonstrou a presença ativa de Deus em suas vidas, e muitos se voltaram para o sacramento da confissão, buscando reconciliação e perdão. À medida que as histórias de conversão se espalhavam, elas acenderam um fogo de renovação espiritual, inspirando outros a olhar para dentro e convidar a luz de Deus para seus corações. A comunidade global, testemunhando a devastação na Espanha, Itália e México, respondeu com uma efusão de ajuda humanitária e apoio espiritual. A Igreja Católica, sob a orientação do Papa, coordenou os esforços de socorro, oferecendo assistência física e conforto espiritual. O compromisso da Igreja em reconstruir as comunidades foi um testemunho da força da fé diante da adversidade. Ao refletir sobre esses eventos poderosos, encorajamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você acha das mensagens de Medjugorje? Como elas impactaram sua própria jornada de fé? Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder atualizações futuras. Juntos, por meio da oração, fé e conversão, todos nós podemos preparar nossos corações para os desafios que virão, sabendo que a graça de Deus nos sustentará e sua luz triunfará sobre qualquer escuridão.